Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Deise da Abend. Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Hoje a palestra é sobre Customer Experience, ministrada por Renato Bertemati. Ele é diretor de projetos e canais da House Cricket. E aproveitando, estamos ainda com as inscrições prorrogadas para o Prêmio Bend. Se você tiver um case bacana, ainda dá tempo de se inscrever, tá bom? As inscrições irão até o dia 13 de maio. Peço também a gentileza de vocês acessarem nossas páginas nas redes sociais, né? Curtirem lá. E pessoal, vamos combinar? Quem tiver alguma pergunta, pode deixar no chat, que será respondida ao final, tá bem? Renato, seja bem-vindo e obrigado por sua disponibilidade. Obrigado, Deise. Olá, pessoal, boa tarde. Eu vou até iniciar aqui complementando uma fala da Deise. Eu estou com o chat aberto aqui, então se alguém quiser me interromper e não quiser me interromper por áudio, pode me interromper no chat, que aí eu posso interagir aqui, tá? Mas fiquem à vontade para me perguntar coisas durante a apresentação também, eu não ligo, tá bom? Eu não gosto de falar ininterruptamente, nem assim vocês vão gostar de me ouvir ininterruptamente. Então, eu vou tocando a palestra aqui, eu só queria saber se para vocês está ok, se o slide está aparecendo bonitinho. Tá sim, Renata, tá tudo ok. Então, vamos em frente. Vamos falar aqui dos dois conceitos, né, que estão intimamente ligados. Customer Experience, tem a sigla CX aqui do inglês, e a jornada do consumidor. Então, o que a gente quer, né, nós como empresários, vendedores, todo mundo sempre tem algo a vender, um serviço, um produto, para conseguir esse dedinho na quinta estrela, né, dos nossos clientes. A gente vai passar aqui por essas etapas, né? Aqui é a hora que vocês podem ler com atenção e se vocês perceberem não quer nada disso, vocês podem sair, né? Para deixar bem transparente o que vai ter do início ao fim, e perto das 6 horas a gente vai estar vendo alguns cases de Customer Experience. A gente vai passar por conceito de jornada, uma parte um pouquinho mais chatinha de conceito, os modelos possíveis de aplicação, o seu modelo, que é mais importante do que os modelos que já foram inventados, insights para a construção do seu modelo, o mapeamento das etapas da sua jornada, do seu modelo de jornada, alguns métodos de pesquisa, ou os métodos de pesquisa possíveis. Eu vou passar bem rapidamente, porque eu não sou especialista em pesquisa, mas pesquisa é um insumo muito importante, é um recurso muito importante para a gente trabalhar o mapeamento de jornada. E, finalizando com os cases, vamos lá para o conceito de jornada. Então, eu trouxe aqui um conceito, né, que não é meu, é da HubSpot, uma empresa que eu admiro muito, uma empresa de muitos e muitos anos já de mercado, com uma amplitude gigante de mercado, muitos de vocês devem conhecer, trabalha mais em automação de marketing, e eles trazem o seguinte conceito para Customer Experience, o primeiro termo que a gente tem aqui para passar hoje, né, nesse finzinho de tarde, que a melhor maneira de se definir Customer Experience é a impressão que você deixa com o seu cliente. Então, vamos lá, né? Em vez de a gente ficar pensando muito no que é a experiência em si, né, o que quer dizer a palavra experiência, vamos pensar numa coisa muito fácil para a gente entender, que é a impressão que você está deixando. E essa impressão é construída, a gente lembra daquela das 5 estrelas, em todas as estrelas, em todas as etapas, né? Então, você, em cada momento que o cliente está em contato com você, né, durante a jornada dele, você tem a oportunidade de ganhar uma estrelinha. E no final das contas, se você surpreendeu, se você atendeu em todas elas, você tem as 5 estrelas nessa experiência de consumo. E a jornada? A jornada eu grifei a palavra processo, né? Uma dos grifos ali. Então, a jornada de consumo é o processo pelo qual seu cliente ou prospect passa para atingir um objetivo com sua empresa. Aqui nesse trecho, atingir um objetivo com sua empresa, para mim também é algo muito importante para frisar com vocês, quando vocês estiverem imersos nessa ciência toda de jornada de consumidor. Olhem pelo ângulo do cliente sempre. Isso é um jargão que a gente conhece há muitos anos, todo mundo escuta isso. Customer centric, você tem que ver pelo olhar, o foco no foco do cliente, blá, 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 blá. Mas, cara, assim, isso a gente ouve muito, mas a gente aplica pouco na realidade. Né? É muito mais fácil você, no dia a dia, se envolver de uma forma com a sua atividade e o seu objetivo com o seu cliente, ou seja, eu quero vender para o meu cliente, o meu objetivo é vender para esse cara aqui.
e esquecer que ele, na verdade, está comprando de você. Não existe venda se ele não quiser comprar. Não existe venda se ele não chegar no momento da compra e tiver uma experiência positiva até lá. Então, é a gente ter sempre em mente que o cliente está atingindo um objetivo com a gente. Vamos lá para esses modelos acadêmicos. Eu coloquei acadêmico entre parênteses porque não é da academia, é do Google. Então, está disponível para todo mundo, ninguém precisa ir para a escola para atender esses modelos. Eu vou começar com o Zimote. Eu não sei quantos de vocês conhecem, o modelo que está disponível já há alguns anos. Eu acho ele maravilhoso. E ele é maravilhoso porque ele é um modelo criado pelos donos do mundo, mas ele é um modelo muito autêntico, muito verdadeiro. Os caras criaram um modelo que não é para empurrar nada, sabe, convencer de nada. Eles simplesmente retrataram a verdade da qual eles fazem parte. Então, aqui é o modelo original de jornada com os grandes momentos da verdade, os dois primeiros. Então, você primeiro tem um estímulo, e esse estímulo pode ser a falta de um produto na sua geladeira, pode ser uma propaganda, pode ser uma indicação de um amigo, de um parente, um estímulo para alguma coisa, para algum consumo para você ir em frente. Depois você passa pelo primeiro momento da verdade, que é a prateleira, o contato com aquilo que você pretende comprar, né? E depois, o segundo momento, você passou pela conversão, você adquiriu, você passa pelo momento da experiência com aquele produto ou serviço. Essa é a jornada clássica. E os gêniozinhos do Google colocaram o momento zero da verdade. O Zimote é Zero Moment of Truth. É o momento zero da verdade. Quando eu digo gêniozinhos, por quê? Porque antes de você, entre o estímulo e a prateleira, você vai para o Google buscar. Gente, se alguém aqui não faz isso, levante a mãozinha do Google Meet, ou escreva no chat. Eu não busco antes de comprar. Essas pessoas são raridade hoje, né? Ou não têm acesso. Então, o momento zero é muito verdadeiro, muito autêntico, né? Então, a gente colocou ele no meio. Como que essa jornada acontece? Estímulo, busca, prateleira, experiência. E a experiência, com as ferramentas hoje que a gente tem, digitais, ela se torna o Zemote da próxima pessoa. Por quê? Você, com uma boa ou uma má experiência, você registra isso na internet. Você compartilha com seus amigos nas suas redes, você vai para o Reclame Aqui. Se você não teve uma boa experiência, você compartilha essa experiência. E isso vai aparecer na próxima busca, né? Então, ele acaba entrando no momento zero, mas ele transforma isso tudo em um grande ciclo de experiência, quando a gente pensa na experiência de todos somado. Estou tomando uma aguinha aqui, tá, gente? Porque minha garganta seca rápido. Vamos para o segundo modelo. O segundo modelo, ele é um modelo que evoluiu o Zimote, na minha opinião. O Zimote, ele é muito bacana, né? Já falei, os caras são gênio mesmo. Mas o Edward, que é parceiro nosso, felizmente, um professor de uma universidade de varejo da Holanda, chamada Avans, parceiro nosso de viagens NRF, um cara muito capacitado, um acadêmico muito bacana e simpaticíssimo. Algumas pessoas aqui, o Fabiano conhece ele, que está aqui com a gente. Ele criou um modelo derivado do Zimote, que é um modelo que, além de didático, ele acrescenta uma outra etapazinha no Zimote, que eu acho muito bacana também para a gente considerar a jornada. Então, entendam aqui que os momentos do Zimote estão aqui: Search, Shop, Share. Então, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, a experiência. O 0, para o Edward, ele se divide em duas etapas, que é o Pre-Store, To-Store. Então, antes da loja e indo para a loja. Então, isso é muito bacana quando a gente pensa principalmente em trajetos físicos, né? Antes da pessoa chegar na prateleira, ela está, nesse momento pre-store, ela está buscando, ela está se informando em redes, ela está se informando no Reclame Aqui, como eu falei, ela está dentro da casa dela, normalmente, no escritório dela, está na base dela. Depois ela começa a se dirigir para esse ponto, né? E nesse caminho existem oportunidades, existem pontos de contato também. Ele coloca aqui, esse infográfico todo é dele, né? Ele coloca aqui mídia no ponto de ônibus, ele coloca estímulos de pessoas que estão aqui na calçada. Então, existem oportunidades no trajeto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, além da propaganda, que outros tipos de experiência podem acontecer durante esse trajeto. E aí, a gente passa, a pessoa chega na loja, né? Entenda que loja não é só loja física, é loja, né? É seu ambiente, é o seu canal. E a pessoa adquire esse produto no final desse estágio, a conversão está bem aqui,
e depois ela começa a compartilhar, a experimentar, a usar esse produto ou serviço e compartilhar isso. Esse é o Post Store para o Edward. Acho esse modelo fantástico. E como que a gente aplica isso para a nossa realidade? Como que a gente desce, né, dessa teoria, a gente observa o que esses caras já pensaram, olha para nós, para o nosso escritório, para nossa mesa cheia de papel, igual a minha agora, que vocês não gostariam de ver minha mesa nesse momento, né, todas as coisas que a gente tem que fazer, todas as missões, os leões que a gente tem que matar, e aplica isso para começar a rodar e começar a evoluir na experiência do nosso consumidor. Vamos começar com alguns insights, né? Além dos próprios modelos, que na minha opinião já são grandes insights, né? Então, eu vou passar aqui 5 insights que são inputs recentes que a gente teve, né? Eu estou falando a gente porque é o nosso grupo todo de trabalho, nossa empresa, o nosso grupo de empresas que trabalha todas as 5 empresas do grupo trabalham o conceito de jornada de uma forma ou de outra. São inputs que a gente recebeu em eventos, em aulas, em cursos, em cases e trabalhos para clientes. O primeiro é o paradoxo humanológico, o segundo é a inteligência artificial, que não é mais novidade, o casamento do varejo e do serviço, definitivo, esse termo esquisito que é consumerização, e esse termo mais esquisito ainda, que é um ovo frito. Vocês já vão ver onde ele se encaixa. Falar um pouquinho do paradoxo humanológico, adoro, porque eu sou um engenheiro frustrado, um cara de tecnologia aplicada. Adorei esse conceito e quando eu aprendi, quando eu ouvi pessoas como o John, que está aqui, tem uma citação dele, da Starbucks, como isso é bacana entender e mais bacana ainda conseguir aplicar. A partir da citação do cara aqui, que é o VP de Analytics e Data Science da Starbucks. Esse cara é um engenheiro, né? Um cara de pura tecnologia. E olha o que ele fala. A gente está tentando operar tecnologia de nível mundial, né, uma cadeia mundial conhecidíssima, Starbucks, mas a gente não é uma empresa de tecnologia. Eu cortei um monte, a frase dele é imensa. No final ele fala, trata-se de usar essas ferramentas digitais para elevar a experiência humana. Então a gente está falando de tecnologia aplicada aos humanos. E na palestra que eu assisti, ele deixou, infelizmente eu não tenho isso gravado, mas ele passou um evento, uma experiência que ele teve, de uma entrevista que um cara quis dar um pega nele, sabe? Falou assim, mas vocês dizem que vocês são muito humanos, vocês estão trabalhando muito com o recurso humano, vocês são uma empresa de gente e tal, mas vocês investem X bilhões de dólares todo ano na tecnologia mobile, na tecnologia para celulares, e a gente sabe o quanto a tecnologia substitui pessoas. Aí ele quis encurralar o cara e o cara saiu de uma forma muito legal que tangibiliza muito esse paradoxo, essa experiência de unir a tecnologia com o humano. Então, assim, como que eu invisto? Eu vou te dizer, assim, vou te dar um exemplo. Se você estivesse aqui me vendendo uma solução que fosse para celular, um aplicativo, que deixasse o celular do meu garçom, meu atendente de loja, usar as duas mãos dele para conversar com o cliente, enquanto o celular está no bolso, ouvindo a conversa, interpretando o pedido do cliente e já mandando para minha retaguarda preparar esse pedido, enquanto o meu cliente está tendo o meu atendente está tendo uma conversa natural com esse cliente, eu compro de você, entendeu? Então, assim, é a tecnologia no bolso, invisível, sendo aplicada numa conversa humana. Então, ele está, na verdade, tornando a interação mais humana ainda, usando tecnologia. Por isso que é um paradoxo. O atendente, ele não precisa ficar naquilo assim, não sei quantos de vocês estão conseguindo ver minha cara aqui, mas o atendente que tem tablet na mão, ele não fica assim, ele olha para você, só um pouquinho. Ele... café, frappuccino, só um pouquinho. Então, imagina se isso não acontecesse, né? Mais tecnologia do que tem nesse modelinho de ficar olhando para o cliente, olhando para o tablet, olhando para o celular, né? Muito mais legal. Então, olha lá o trechinho grifado, a tecnologia empodera o humano. O próximo insight aqui. A inteligência artificial, ela não é mais novidade. Ela foi apresentada para a gente há alguns anos, talvez quase 10 anos já, né? E ela ainda era uma coisa muito distante.
Inteligência artificial, tinha até aquele filme do Kubrick, né? Maravilhoso. Então, tudo muito, um futuro muito distante, máquinas pensando no lugar dos humanos, cérebros artificiais, coisas que nunca vou conseguir pagar, muito menos consumir, né? Investir para minha empresa. Mas isso chegou, assim, tem muitas tendências de tecnologia que elas entram como um MVP, um projeto, um conceito, e elas minguam, elas são incorporadas por outras tecnologias. Inteligência artificial não, ela entrou, ficou, se desenvolveu e está muito acessível hoje. Tem muitas ferramentinhas, eu digo ferramentinhas no sentido de custo e tempo de implementação, que usam inteligência artificial e podem ser usadas por todo mundo. Aqui eu trouxe um exemplo de uma startup, a Pastry, que ela usa a tecnologia artificial para um motor que presume qual é o seu gosto por vinhos. Eles são um e-commerce de vinhos diferente, né? Muitos de nós, eu incluso, e com certeza muitos de vocês que estão aqui assistindo a palestra, gostam de vinho, mas não são especialistas. Então, se alguém perguntar assim, que vinho você gosta? No máximo, você vai arriscar uma uva, né? Eu gosto, ou um país, né? Eu gosto do chileno, eu gosto do português, eu gosto de Cabernet, né? Mas você não sabe dizer, assim, especificar. Quando a gente usa entra nessa... Eu tive contato com esses caras há algum tempo, e eu confesso que eu não fui ver se eles ainda estão operando agora, mas eu vi eles funcionando na época. Você entra no site, você responde algumas pouquíssimas perguntas que não tem nada a ver com experiências técnicas em vinho, em degustação de vinho, e eles, com essas perguntas que todo mundo sabe responder, eles presumem qual é o seu gosto e te indica vinhos, baseado na base é bom, né? Mas, eles estão fundados na base toda de dados que eles têm, no Big Data que eles têm, de recomendações e acertos de vinho, e o cruzamento com essas perguntas simples que ele faz para você. Inteligência artificial, varejo, vinho, coisa muito simples e funciona. Tem também soluções de inteligência artificial hoje aplicadas à segmentação de marketing, né? Quem estiver aqui trabalhando com mídia digital, mídia de performance, tem ferramentas que hoje ultra segmentam para você fazer impactos, definir assim, eu tenho uma escola de música e eu tenho uma turma lá de violino que está vazia. Você consegue fazer cruzamentos e cruzamentos e cruzamentos e conseguir impactar quem tem a tendência ou quem possivelmente tem filhos em idade de educação musical que tem a tendência de querer aprender violino. Então, são coisas impressionantes que hoje estão ao alcance da gente, que a gente, por desconhecimento, acaba não usando, ou algum preconceito, né, sobre esse tipo de termo mais distante. E tem o que a gente tem mais ao nosso acesso hoje, que são os chatbots, né? Tem muito chatbot hoje que ele é um robô 100% programado por humanos, mas tem muito chatbot já em uso que tem inteligência artificial e faz boas conversas com a gente e salvam bastante tempo da gente e dinheiro da empresa com inteligência artificial, e a gente está usando isso no dia a dia, né? Então, não é novidade, tenham em mente que dá para usar isso para azeitar essa jornada do consumo da sua empresa. Casamento do varejo e do serviço. Isso aqui é muito bacana e muito, vamos dizer assim, humano, né? Quando a gente está falando do paradoxo manológico lá. A gente atender o cliente de formas diferentes. Eu trouxe um exemplo muito legal aqui também de experiência, de visita que a gente já fez, técnica, da Nordstrom. Não sei quantos de vocês conhecem, uma marca mundial e conhecida de lojas de departamento monstruosas, de 4 andares e 300 mil escadas rolantes e vários departamentos, né, são muito grandes. E eles lançaram um conceito novo de loja chamado Nordstrom Local, que não fica em grandes centros, fica em bairros, são lojas pequenas, né, uma loja como essa da esquerda aqui, que é a loja que a gente visitou, deve ter seus 200 metros quadrados, sabe, o tamanho de uma loja grande do Boticário, vamos dizer assim, vocês conhecem com certeza. E essa loja da Nordstrom, ela tem muito mais serviço do que produto. Vou passar por 2 experiências que você pode ter numa lojinha dessa que podem tangibilizar bem esse conceito de casamento de varejo e serviço. Você compra uma roupa qualquer no e-commerce, no Nordstrom, e pede para retirar na Local, ali, que fica perto da sua casa, por acaso. Aí você vai ali na Nordstrom Local, o pedido está ali, né? Tudo funcionou, né? E o pedido no dia agendado está ali te esperando. Você pega a roupa que você comprou e você pode experimentá-la ali mesmo, porque na Local tem provadores.
E aí você experimenta a calça que você comprou e você percebe que essa calça precisa de uma barra, ela ficou comprida, né? Se você tivesse na sua casa e recebido essa calça na sua casa, isso geraria automaticamente uma logística reversa. Alguém paga por isso. Você tem que devolver esse produto, né? Ou você tem que gastar com um serviço adicional, levar para uma costureira ou um alfaiate e fazer esse ajuste na sua calça. Ali você já tem o serviço de ajuste dentro da Nordstrom Local. Então você sai do provador, já a pessoa te acompanha, já põe a marcação ali de onde precisa ajustar. Daqui 3 horas a sua roupa está pronta para retirada, senhor. Aí tudo bem, você vai, dá uma volta, compra alguma coisa, vai na padaria, janta, volta e pega a sua roupa ajustada. Você evitou todo esse rolê logístico que é o rolê padrão de e-commerce de roupas, né, que muitas vezes a roupa não serve, precisa de devolução e de troca. Um outro serviço que eles têm ali, que é mais fantástico ainda, é o serviço de devolução para qualquer e-commerce americano. Se você comprou uma roupa na Macy's e ela veio com defeito e você tem que devolver para Macy's, você pode levar o pacote na Nordstrom e eles devolvem para você. É impressionante. Então, é serviço puro, gente. Não tem nada a ver com a Nordstrom, com o produto na Nordstrom. É um serviço para o cliente deles. Eles sabem que, com toda certeza, eles terem trazido esse cliente para dentro da loja deles para prestar esse serviço, esse favorzão de devolver um produto para um outro e-commerce concorrente deles, vai gerar uma experiência positiva para eles. E aí, a próxima compra pode ser na Nordstrom, obviamente, né? Então, aqui, essa estante aqui, ela tem o pick-up do e-commerce, e aqui para trás tem uma estante só de devolução. Tem um monte de caixinha, eu olhei ali, infelizmente faltou a sensibilidade para colocar a foto aqui, mas eu tenho a foto de várias caixas de vários e-commerces devolvidos ali. E tá ali, todo dia vem alguém, recolhe, leva para o e-commerce, baita serviço. Essa loja aqui ainda não é a loja que a gente visitou, ela tem um serviço de recebimento de doações também. Então, além de tudo, ainda presta serviço social, faz triagem, higienização de roupas e destina para entidades. Mais um conceito aqui, o último conceito, antes do nosso caro ovo frito, é a consumerização. A consumerização é o fenômeno de aproximar a experiência de varejo à experiência B2B. O B2B, a Ana está aqui para não me deixar mentir, foi citação dela numa reunião que a gente teve ontem. Quem assina o cheque numa negociação B2B também é uma pessoa, né? B2B, business to business, mas não é um prédio oferecendo uma coisa e outro prédio passando o cartão. É uma pessoa pedindo e uma pessoa do outro prédio atendendo, gente. Então, e essa pessoa que está sendo atendida, esse cliente do B2B, ele está passando por mudanças geracionais, né? Hoje, o carinha de compras de uma empresa já não é mais o tiozinho, né? É um millennial, é um jovem, é um cara que tem outras influências, experiências, é um nativo digital, e esse cara está demandando cada vez mais a experiência de varejo. Ele não quer mais ser atendido por um EDI, uma interface que foi um cara da TI que desenhou, né, sem demérito em TI, imagina, mas não são os melhores designers de interface, né? Mas, e o B2B clássico está muito ancorado ainda nesse modelo de EDI, de interfaces muito frias, de sistemas muito frios, que você vai, coloca o seu pedido, sobe uma planilha, é atendido, né, no máximo tem um telefonema. Esses caras aqui, essa geração nova de compradores, já está demandando esse outro tipo de experiência. Olhe mais para a Netshoes, para a Magalu, e menos para o EDI da Leroy Merlin, por exemplo. E aí vamos para o nosso último insight, que é o ovo frito. Esse aqui vocês não vão achar em lugar nenhum, tá? Porque esse aqui é meu mesmo. Foi uma conexão que eu fiz de processo de terapia cognitivo-comportamental com o estudo todo de jornada do consumidor. Tudo é muito humano, né? A terapia e o estudo da jornada, né? Então, eu fiz uma conexão que funciona bastante aplicada quando a gente está estudando a jornada do consumidor, dos nossos clientes. Toda a imagem de um ovo frito ela tem 3 grandes áreas, a gema, clara e o prato. O prato é a área preta aqui no slide. A gente começa falando sobre a gema. A gema é a área onde você tem influência e controle sobre o que está acontecendo, sobre a experiência do seu cliente. Então, fazendo uma analogia com a jornada real, a influência e o controle você tem praticamente dentro de uma loja, de um site seu.
Você é dono daquele ambiente físico, você controla os limites das paredes, você treina a sua equipe de vendas, você controla a forma que você distribui os seus produtos, o seu planograma de exposição, a largura dos seus corredores e por aí vai. Né? Você tem controle e influência sobre esse momento da jornada. Vamos evoluir para a Clara. Nessa área, vocês perdem o controle. Se a gente estiver numa loja física, por exemplo, a gente pode falar da calçada ou da frente da loja, né? Quando você está ou no corredor do mall, né? Você está no shopping ali e você não tem total controle, você tem influência, porque você tem uma vitrine que aparece para o lado de fora da loja, você pode colocar um tapete, você pode colocar mesinhas ali fora, você exerce uma certa influência em um raio determinado. Controle você não tem. Se a prefeitura quiser tirar sua mesinha, ela tira. Se a prefeitura falar você não pode deixar tapete para fora, você não pode deixar esse tapete. Se chover, você tem que recolher tudo. Né? Então, não existe controle sobre esse ambiente, mas existe ainda alguma influência. E, por fim, a gente tem a área do prato, você não tem nada. Né? Vamos falar aqui de um trajeto, o To Store do Edward. Né? Se a pessoa está vindo para sua loja, ela está num Uber, né? Você tem controle sobre a educação do motorista do Uber, o trânsito, você consegue evitar um acidente, você consegue acelerar o trajeto? Absolutamente nada. Você consegue influenciar no humor de quem está envolvido nesse nada, né? No máximo você tem um buzz door na frente do seu carro ali, né? Mas não existe controle sobre esse tipo de ambiente, e isso pensando nesse aspecto da jornada que eu exemplifiquei, uma corrida de Uber, né? Você pode estar, por exemplo, presente no áudio, a pessoa pode estar te ouvindo, o seu podcast, enquanto ela está se dirigindo a algum ponto de contato com você, né? Mas eu estou só tentando clarear um pouco mais o que é essa área, e é importante, na hora que a gente estiver um pouquinho mais adiante na apresentação aqui, vocês entenderem que é nessa área que não adianta nada vocês colocarem energia, porque vocês não têm influência nem controle, vocês vão jogar energia fora. Vamos evoluir um pouco mais aqui na explicação, então, como é que a gente pega tudo isso, a gente viu modelos, a gente viu insights, né, para pensar no nosso modelo, como é que a gente começa a trabalhar o nosso próprio modelo. Vou seguir aqui o meu método, né, o método que a gente trabalha, não é a única verdade, mas funciona para a gente. Então, vamos lá, só retomando aqui, a gente quer chegar ali, né, a quinta estrelinha. Só dei um recap aqui nos conceitos para grifar duas palavras. Do primeiro conceito da HubSpot de Customer Experience, que tem a palavra etapa, e no segundo conceito de jornada, a palavra processo. Então, jornada é processo, é sequência de experiências, né? E aí tem alguns poréns, né? Se não é uma sequência tão bem definida, tem algumas coisas que eu trago aqui, mas entenda que é processo, tem que enxergar com essa ótica. E como todo processo, ela começa no começo, certo? Então, você não vai ganhar 5 estrelas se você não ganhar a primeira. Você não vai ganhar 5 estrelas se você não ganhar a segunda, a terceira e a quarta, né? Então, as 5 estrelas são um encadeamento de experiências. Se a gente tivesse a grata felicidade aqui de ter uma jornada de 5 impactos, e em cada desses 5 impactos você conseguiu surpreender, conseguiu atender, pronto, você tem 5 estrelas na experiência, né? É simples, não é tão simples assim. Vamos lá, então. Primeira dica para você começar o mapeamento da sua jornada. Conversa. Né? Fale com seu cliente. Não parta daquele princípio de que você sabe as coisas. Vou tomar só uma aguinha aqui, só um pouquinho. Essa conversa pode ser uma ligação telefônica para alguns clientes. Pode ser um projeto de pesquisa para 1000 pessoas. Depende do bolso. Depende do tempo, depende da necessidade, mas não deixe de conversar. E também não deixe de renovar conversas. Pode ser que a pesquisa que você executou no ano passado já não esteja valendo. Não, mas nem vou começar a falar do período que a gente está vivendo. As coisas estão muito doidas e mudando muito, então não tem como a gente assumir que a gente sabe. Então, a gente tem que entender a visão,
deles, a gente tem que tentar puxar a língua desse cliente, né? Que ele consiga verbalizar o máximo possível qual é a experiência que ele pretende ter com você, ou experiências que ele já teve e onde houve algum tipo de problema. E até eu coloco aqui um parênteses, né? Que normalmente as lembranças vêm pelas dores, né? Então, é mais fácil a pessoa lembrar de uma experiência ruim, de um aprendizado, de alguma coisa que não caiu bem, do que alguma coisa que passou suave. Quando passa suave, às vezes não deixa aquele registro, né? A menos que você tenha surpreendido demais, aí a pessoa pode lembrar. Mas se foi correto e suave, às vezes a pessoa não lembra. Então tem que ter um pouco de insistência nessa etapa de levantamento. E aí eu coloquei que vale um job de pesquisa, assim, nessa etapa. E os recursos podem ser seus mesmos, ou você pode terceirizar, contratar institutos. Como eu disse, tudo é uma questão de tempo e dinheiro, né, nessa etapa. Mas fazer uma ligação para 5 clientes, todo mundo pode. Segundo, você pega esses modelos que a gente passou aqui, se você descobrir mais um, se você... Pô, o Renato me passou 2 aqui, mas eu achei um terceiro que é melhor ainda. Legal, me mande, né? Então, ache o modelo que você está se sentindo à vontade, pegue os dados que você tem já, que você descobriu naquela etapa de conversa e funda tudo isso, né? É muito importante para organizar as ideias, você conseguir organizar um trabalho de pesquisa. De 5 conversas por telefone a um trabalho de pesquisa quantitativa de 1.000 entrevistados, você tem que organizar, senão você não usa, né? Então, organiza dentro, em cima dessa grade que você já definiu, que é o seu modelo de jornada. E aí, quando você estiver trabalhando nisso, né, isso eu falo por experiência própria, você começa a mapear, a plotar essas informações que você tem no modelo, isso aqui que o cliente já falou é pre-store, isso aqui que o cliente trouxe é post-store, isso aqui que o cliente trouxe é um gargalo que está acontecendo no trajeto dele, né, no to-store. Isso eu estou usando mentalmente o modelo do Edward, né? Às vezes você vai se deparar com um gap e que você vai sacar alguma coisa que não foi expressa pelo seu cliente. Então, você pode falar assim, puxa vida, eu acho que eu ainda posso surpreender nisso aqui que ninguém me trouxe, mas eu boto fé que eu posso trazer alguma experiência positiva nessa etapa aqui e que talvez as pessoas não trouxeram porque ela passa meio desapercebida por eles. Mas você pode ainda mesclar com o seu conhecimento. O que eu disse na etapa 1 ali é para você não partir exclusivamente do seu conhecimento. Mas não abandone, obviamente, aquilo que você já conhece, né? Lembrei de uma ex-diretora minha, a Márcia Magno, não sei se alguém conhece aqui, gêniazinha de comunicação, ela falava assim, tem coisas, Renato, que eu pergunto, e tem coisas que eu sei. Ela era bem taxativa com isso. E aí eu não preciso nem perguntar. Então, dá para ter sempre essa mescla, sabe? De você capturar e colocar aquilo que você já conhece. Aí vamos aqui descer mais um pouquinho aqui. Nunca esquecer do tempo, eu já falei processo. Processo sempre acontece no tempo, né? Uma coisa depois da outra. Deixar essas etapas bem claras ao longo do tempo. Considerar que as etapas nem sempre são sequenciais, elas se sobrepõem. Por que elas se sobrepõem? Porque você está fazendo uma jornada para todos, para um grupo de clientes no mínimo. Você não está fazendo a jornada para uma pessoa só, que faz sempre aquilo da mesma forma. Você está juntando uma série de informações. Então, tem clientes mais rápidos, tem clientes que invertem alguma coisa, tem clientes que pulam uma etapa. Então, na hora que você começa a plotar isso, eu já vou dar um exemplo de como isso fica, vocês têm que entender que as etapas podem estar sobrepostas, vocês têm que trabalhar considerando isso. Vocês também, além de identificar todas as etapas, vocês podem agrupar essas etapas para entender dentro da estratégia onde essas etapas se encaixam e o que vocês têm de iniciativas em curso, projetos para agregar, coisas para conectar nesse estudo de jornada. Os grupos de ação ajudam a identificar isso. E se lembrar do nosso caríssimo ovo frito, né? A gente focar as energias onde a gente tem o controle ou, no mínimo, influência. Não adianta ficar pirando, falando no português claro, em etapas ou em momentos da jornada desse cliente sobre os quais você não tem controle nem influência. Vamos lá, esse aqui é um modelo, né, que já foi usado com clientes, é um modelo real mesmo de
modelo visual de jornada. É uma ideia só de milhares. Se vocês procurarem no Google Images, vocês vão ver muitas representações visuais de jornada. Eu gosto dessa porque essa aqui, ela é circular. Para mim, o circular remete ao tempo, ao relógio. Ela me deixa ver onde existem sobreposições, tá vendo? Aqui, ó, a primeira etapa é o planejamento, a gente vai passar por cada um deles. A segunda etapa é a busca. Existe uma sobreposição aqui, enquanto alguns clientes ainda estão na fase de planejamento, outros já começaram a busca, eles estão mais rápidos na fase de planejamento. Aí, enquanto alguns ainda estão buscando, outros já estão cotando, porque eles já terminaram essa fase, né? Só tem que ficar claro que a cotação, ela não acontece antes do final do planejamento, então a gente consegue ver visualmente aqui, esse cara aqui não se sobrepõe a esse, mas esse se sobrepõe a esse. Vocês veem meu cursor, gente? Tem algumas transmissões que o cursor não aparece. Sim. Tô falando vem aqui, aí eu tô aqui bloqueando com o meu cursor, ok. Então, aqui a gente tem sobreposição, aqui a gente tem sobreposição, mas do 1 para o 3 não tem, né? Assim como do 2 para o 4 também não tem. Né? A gente não consegue comprar aquilo que a gente ainda não... a gente não consegue partir para compra se a gente não encontrou na busca, né? Então, é uma tentativa de ser bem didático, porque quando você mapeia a jornada, você vai precisar de muita gente para te ajudar a implantar as mudanças. E você precisa ser didático para contar para essas pessoas o que é essa jornada, essas equipes, esses fornecedores. Então, quanto mais didático você for nessa etapa de mostrar a jornada que você mapeou, melhor. Estou sendo um pouquinho lento aqui, contando em você mais lento ainda, porque eu vou passar etapa por etapa, porque eu acho que, assim, não adianta você ser o gênio do mapeamento se você não for um bom professor depois, para envolver as pessoas que vão te ajudar a implantar essa nova jornada, esse ajuste de jornada, esses equipamentos, esses recursos e serviços que você vai embutir dentro da sua nova jornada. Então, a gente já falou sobre as sobreposições e só faltou falar sobre os grandes grupos de ação. Aqui eu colori para diferenciar. Um grupo que ele engloba aqui as etapas 1 e 2, que é uma fase de conteúdo e mídia, um grupo de conteúdo e mídia. Depois a gente vai para um grupo que é transacional, ele vai até a fase da entrega aqui. Esse modelo aqui, esse visual é nosso. Juliana. O que não é nosso a jornada é do cliente, a forma de representar é nossa. O grupo laranja vai até a entrega, aí vejam aqui que credo, fica aparecendo uma tarde aqui. O pagamento, ele passa da entrega. Por que isso acontece? Por que ele pode passar, inclusive, do próximo ciclo de planejamento da pessoa, se a pessoa voltou a precisar daquele produto e ela começa a se planejar e a buscar, porque essa pessoa pode pagar isso a perder de vista. Então, a experiência de pagamento, ela pode ser muito longa, é a fase mais longa aqui nessa representação aqui do tempo. E a gente tem, por fim, aqui o uso experiência etapa 7, que é uma fase com uma etapa única. Vamos passar rapidamente aqui pelos grupos aqui. Então, primeiro aqui, a fase de planejamento. Esse início todo, ele pode ser aquela fase, que é o estímulo, né, também, o comecinho da jornada, ele pode ser impulso, o motivador de você começar a planejar essa compra, pode ser escassez, acabou aquilo que eu tinha, pode ser um aumento de estoque, né, eu preciso aumentar a minha disponibilidade de determinado produto, estou falando aí de uma transação B2B. Aí depois a gente vai para a busca, lembram do Zimote, né, a etapa 0? É isso, é a busca. A pessoa está procurando você. E hoje em dia tem até um jargão que se usa, né? Se não está no Google, não existe. Então, se você, às vezes você não ser encontrado num mecanismo de busca, leia-se Google aqui, né? Você pode estar fora do bid, você pode estar fora do negócio, se você não for encontrado. A 3 e a 4, nesse modelo aqui, isso aqui, como eu disse, é um modelo que foi aplicado mesmo, é um mapeamento real, valia a pena a gente separar. A cotação e a compra podem ser etapas que podem acontecer juntas, podem ter muitos processos que não passam por cotação, vai de busca para compra mesmo. Não, procurando um liquidificador, achei no Google Shopping, cliquei, Magalu, compra, não tem cotação. Né? Tá bom o preço, eu cotei na mecanismo de busca já, estava um anúncio do lado do outro. Né? Então, esses aqui são etapas que eu poderia mesclar em alguma outra jornada, por exemplo. Depois vem o pagamento,
a entrega e a experiência, né, que estão aqui. Então, o pagamento é um grande palco de estudos, eu coloquei aqui, ainda mais agora, né? Anteontem iniciou o pagamento via WhatsApp. Então, os meios de pagamento estão em ebulição hoje. Esses dias fazia umas semanas, eu fiz o meu primeiro pagamento em e-commerce usando o Pix. Foi lindo, gente. Eu comprei uma pecinha para o meu computador num e-commerce, aí eu fechei o carrinho ali, eu falei que queria pagar à vista, tinha a opção de boleto, aquela chateação toda de imprimir ou tentar escanear com o seu aplicativo do banco a sua tela, daí ele não pega, você tem que digitar 500 bilhões de números. Então, boleto não é uma experiência legal. Para o varejista é horrível, porque o boleto você nunca sabe se o cara vai pagar, tem que ficar indo atrás do cara. O Pix aparece um QR Code na tela, não sei quantos de vocês já tiveram experiência, aparece um códigozinho, você escaneia com o seu aplicativo do banco, pum, autorizou, ele já deu um reload ali, pagamento já confirmado. E já segue o fluxo do e-commerce. Lindo. Então, essa etapa de pagamento está longe de ser uma etapa fria, sabe? Hoje em dia a gente tem muito o que estudar e estressar essa etapa. Depois a gente vem para a entrega, eu coloquei aqui frequentemente desconsiderada, porque a entrega não é minha, né? Eu contrato o Correios, eu contrato uma transportadora. O problema é deles, né? Claro que não. Se você está precisando do serviço de entrega, normalmente você está num e-commerce, né? Você está vendendo e não está entregando na hora que você vende. Você tem que passar pela logística, pela etapa logística. O que acontece se alguém compra de você, você não entrega no prazo? A frustração é monstruosa, né? Essa etapa, num processo de compra online, por exemplo, eu coloquei que o sucesso e o fracasso depende dessa etapa. Você entregar no prazo, antes do prazo de preferência até, entregar em perfeitas condições, é crucial para o seu negócio. Então, entender muito bem como isso funciona. Tem processos de entrega que você pode ousar um pouco, né? Vocês podem pensar em formas de entrega mais interessantes, uma pessoa que tem uma roupa determinada, um uniforme diferenciado, um tempo de entrega mais curto, tem muita coisa para experimentar aqui bacana para surpreender nessa fase. E a experiência também pode ser esquecida, por quê? Porque não está mais no seu ambiente, né? A pessoa já foi embora já com o produto. Mas o que acontece? A experiência é a próxima compra. Né? Você não quer vender. Normalmente se fala, os teóricos falam que a primeira compra normalmente não dá dinheiro, né? A primeira venda. A partir da segunda você começa a ter lucratividade sobre aquele cliente. Então, uma boa experiência é tudo para você ter a segunda compra e é tudo para as possíveis primeiras compras dos seus outros próximos clientes. Lembre-se do Zimote, né? A experiência é o Z do próximo cliente. Eu vou passar rapidamente aqui, porque a gente está chegando no fim do meu tempo aqui por métodos de pesquisa, já disse, eu não sou especialista nisso, né? Só vou ler os tipos, esse material depois pode ficar disponível para quem quiser, né? A gente tem a qualitativa, que vai entrar em profundidade com cada um dos clientes, a quantitativa, que vai traçar mais um método mais estatístico, o misto, quando você tem etapas que você conversa, etapas que você corre com quantidade, você tem formas de estruturar o questionário para você identificar os pontos, as pain points, os problemas na sua jornada. Isso pode ser pessoal, por telefone, videoconferência. Hoje está sendo muito usado a videoconferência, por motivos óbvios. O cliente oculto, a gente usa bastante o cliente oculto. Tem funcionários da nossa área, a nossa diretora de pesquisa já foi caixa de supermercado, não esqueço dessa, para sentir mesmo na pele, né? Não é nem por outros, né, por institutos de pesquisa, saber o que está acontecendo ali no momento do checkout. O atendente oculto, você poder... eu inverti, ela foi o atendente oculto, né? O cliente oculto é quando você chega na loja, né? Já falei que eu não sou especialista mesmo, já estou dando bola fora aqui. Então, quando você se faz de cliente, vai testar a experiência de loja, em store ali. As pesquisas web, hoje tem uma série de ferramentinhas disponíveis, muitas gratuitas, para você fazer questionários online. Esse questionário ele pode ser aplicado no momento que você quiser, pode ser depois da compra, pode ser um e-mail que você envia, pode ser enquanto essa pessoa está em compra, que são um pouco mais chatos ali, mas dependendo até funciona. Pode ser aquela pesquisinha do EBIT padrão, fechou, compra no e-commerce, concorra um iPad aqui, responda. Tem várias web services por aí. E tem algumas de observação que são muito interessantes. A pessoa não sabe o que está sendo pesquisada, você está ali só observando e coletando dados. Aqui eu trago algumas ferramentas que a gente usa e confia. Essas aqui, as primeiras são ferramentas de coleta. Typeform, não sei quantos vocês conhecem, eu amo de paixão. Eu tenho
dentro do meu escopo na House Cricket a parte de UX, a melhor usabilidade dessas aqui é a do Typeform. Ela é uma delícia responder. Gravem, ela não é tão barata, assim, mas ela é muito bacana para responder questionários. Tem a SurveyMonkey, conhecidíssima, Google Forms gratuito, conhecidíssimo. E tem algumas ferramentas de observação, né? Tem o Hotjar que faz mapas de calor, tem o Crazy Egg aqui que também é um concorrente, faz o mapa de calor. É engraçado porque o balãozinho é a cabeça do fundador da Crazy Egg, que é o Neil Patel. Aí tem as ferramentas do Google, que todo mundo conhece, principalmente o Analytics, o Google Search Console, para ver o que as pessoas estão buscando, que buscas elas estão efetuando para chegar no seu ambiente, e o Optimize, que é genial, menos usado, que faz testes AB. Então, você pode também observar e tirar conclusões já fazendo testes práticos. Experiência de uma certa forma, experiência de uma outra forma, 50% do meu fluxo eu divido entre as duas e testo, e vejo o que está dando mais certo. Qual a minha melhor página de produto para o meu e-commerce? Teste AB. O Google Optimize pode fazer isso para vocês. E aí, finalizando aqui, eu trouxe alguns cases reais aqui que a gente conhece além do que já foi conversado nos insights ali, né? Um desses é a Zappos, né? Muitos devem conhecer, um e-commerce de moda, começou como calçado, tem muito mais coisa hoje. A Zappos eu tive a grata experiência, felicidade de conhecer o QG desses caras aqui. Eu vi que é tudo verdade mesmo, o que eles propagandeiam aí no mundo afora. Eles têm uma preocupação absurda, imensa, profunda em atendimento. Eles são uma empresa de excelência em atendimento, de fato, e tangibilizam isso de algumas formas, mas não só isso. Eu fui lá num grupo de executivos estudantes para conhecer. Eles também estão prontos para oferecer a melhor jornada para o visitante do QG deles. Então, os caras são bons em atendimento de qualquer forma. Esteja você comprando um sapato no e-commerce deles, ou esteja você visitando o escritório deles ali. Na época, né, quando eu visitei ali, 2015, eles tinham 1.200 funcionários, metade desses funcionários estavam envolvidos em atendimento ao cliente, de alguma forma. Não é um saque de 600 pessoas, mas são 600 funcionários que, de alguma forma, tem alguma etapa do atendimento ao cliente que passa por eles. Isso é demais para qualquer empresa, pensando, né? Cada atendente do saque, se não me falha a memória, na época eles tinham 150 pessoas ou 200 pessoas no saque, tem uma verba que era $120 para resolver qualquer problema do cliente. Tinha atendente que usava a verba para comprar outro produto e dar para o cara, porque deu um problema, é uma coisa mais óbvia. Tem atendente que... a Daisy me avisou que tem pergunta, eu tinha fechado aqui para ver vocês um pouquinho maiores. Espera aí, eu falei que ia ficar olhando o chat e mentir, né? A Elisa, já vou ler aqui sua pergunta, Elisa. Tem atendente que usa isso é verdade, tá, gente? Que usou $120 para comprar flores e mandar para o cliente. Então, eles têm não só a verba, mas eles têm a autonomia para usar essa verba da forma que eles melhores acharem que tem que ser usada. E aqui tem um bullet aqui que eu anotei aqui. Eles têm um recorde de atendimento lá. Foram 8 horas passadas ao telefone. E eles têm um outro case menos divertido de contar, que um atendente das Zappos diz que ele impediu um suicídio. Então, esses caras, gente, eles estão muito preparados para falar com pessoas, né? E esse cara que passou 8 horas ao telefone diz, vocês têm paciência para falar com alguém por 8 horas ao telefone? Eu não tenho. Então, esses caras são muito diferentes, né? Quem entra ali, eles... quem está no saque, vocês já vão ver o saque aqui, o escritório deles, eles devem passar por um crivo absurdo de humanidade, né? Para conseguir oferecer essa baita experiência de atendimento. Então, esses caras se estressaram muito na jornada deles, o pós-venda. São os melhores caras de atendimento. Essa aqui, ó, isso aqui é o início da jornada do visitante. Isso aqui são, não sei se para vocês fica bom a imagem, são pontas de gravata cortadas. O que eles fazem? Essa pessoa que está ali é uma funcionária, ela está de shorts ali. O ambiente é todo muito informal. Quem chega de gravata lá dentro, felizmente eu não cheguei de gravata, senão eu ia perder a minha. Porque eles eles sugerem a você cortar sua gravata e deixar a ponta dela ali. Eles põem o seu nome, sua empresa e penduram no mural de gravatas. Você perde a gravata, mas você é imortalizado na recepção das Zappos.
É divertido, mas existe um prejuízo, né? Vai que você tá com a sua gravata de estimação. Se você não quiser, obviamente, eles não vão sair cortando sua gravata, né? Mas eles fazem esse convite em a gente no nosso grupo que virou gravatinha na parede ali. Então, isso é a recepção. Eles na entrada eles já dão o recado já para quem está visitando. A gente é um ambiente muito solto, não tem muito lugar para formalidades aqui e tudo mais. A gente começa a entrar lá nas apps. Esse aqui é o RH deles. Então, o RH tem piscina de bolinha. Claro que isso tudo também tem um show deles, né? Eles estão preocupados com a visita ali. Acabei de lembrar da morte do fundador, coisa triste que aconteceu há alguns meses aí. Aqui do lado, esse aqui é um recorte aqui, mas é do mesmo ambiente, tem todos os benefícios dos funcionários das apps. Isso aqui funciona para quem é do RH, sempre olhar ali, poxa, eu tenho que zelar por cada uma dessas coisas que a empresa trabalha, e eu tenho também, eu como visitante posso olhar e falar, meu Deus, que massa deve ser trabalhar nesse lugar, né? Olha o que tem de benefício. Então, eles têm esse impacto aqui. A Elisa saiu, ela abandonou, eu não li a pergunta dela a tempo e ela foi embora. Então, na hora que eu passar das apps aqui, eu aproveito aqui a sugestão dela. Aqui a gente continua ali na visita, então podem ver, o ambiente é tudo doidão, né? Tem muita coisa, muito brinquedo, coisas que os funcionários levam, eles podem levar coisas de casa para dentro do escritório, né? Então, aqui é a entrada do saque, e aí tem eu achei que tinha uma outra foto aqui, por isso que eu pulei aqui, né? Eu acabei não colocando, mas as baias do saque, elas são mini apartamentos, são pequenas como baias, só que eu digo mini apartamento porque o atendente, ele tem a liberdade de colocar o que ele quiser dentro da baia dele. Não tem aquela baia de atendente que a gente conhece de saque, né? Que é bem limpa, né? Tem só o teclado, a tela ali, o headset. Eles podem levar o que tem. Então tem de tudo lá, gente. Tem ursinho de pelúcia, a pessoa tem pantufa para usar durante o dia. A gente está chovendo forte aqui. Se tiver muito ruído para vocês, me avisem que eu tento melhorar o meu áudio aqui. Então, essa aqui é a Zappos. A gente vai para a Casper, que é uma empresa de colchões, uma marca de colchões. A gente tem uma representante brasileira agora, que é, como é o nome? Aí tem um nomezinho diferente. Mas que é uma empresa que basicamente copiou o conceito da Casper. A gente vai falar sobre mix de produtos, sobre a experiência dentro da loja e a logística. A gente não vai falar tanto sobre o atendimento e o pós-venda aqui. Então, essa aqui é uma loja da Casper. A Casper tem pouquíssimos produtos, ela vende colchão e mais alguns acessórios, né? Mas olha só que delícia isso aqui. A gente conhece, todo mundo conhece uma loja de colchões, né? Eu vou usar uma frase de um colega nosso aqui, do Zé Henrique, que não está aqui com a gente. Ele fala assim, loja de colchão normalmente parece um orfanato da década de 60, assim, né? Aquele monte de cama, assim, e você fica testando a cama, aquela situação meio vexatória até, né? Você vai e testa uma, aí você levanta, tem aquele plástico para você não sujar o colchão, aí você anda um pouquinho, deita na outra, anda mais um pouquinho, deita na outra. É uma experiência terrível. Então, aqui, olha só, né? Tem poucas coisas, vocês vão ver mais fotos aqui, mas a forma que eles colocam os produtos, como eles já passam conforto pela foto. Eu já vejo maciez olhando essa foto aqui. Falando em mix de produto, isso aqui é uma cama de cachorro. Eles começaram fazendo colchão para humanos, e aí eles foram evoluindo para algumas coisinhas, né? É fofíssima, é caríssima, né? Para os nossos bolsinhos que paga tudo em reais a 6 pau o dólar, né? E o povo compra, né? Porque está ali envolvido naquele ambiente e tem a parte da tecnologia deles aplicada ao seu dogzinho, ao seu gatinho, você acaba comprando também a caminha de cachorro. Eles têm, além de colocar os produtos ali também em exposição, uma forma de expor a tecnologia deles, de uma forma bem lúdica, está ali aberto, né? Você pode mexer, ó, eu levantei ali a coisinha, todo mundo pode futucar na maquete ali das camadas do colchão ali. Esse aqui é um ambiente, tá aqui nosso colega Zé, que falou do orfanato, o carequinha da direita aqui. Esse aqui é o ambiente da loja, gente, é bem diferente, né, de uma loja de colchão. As casinhas têm as camas para você experimentar. E aí você experimenta a cama num ambiente que é muito mais parecido com o seu quarto mesmo. Tem parede, tem luz mais suave, tem privacidade, né? Tem coisas, é um ambiente muito mais gostoso de experimentar um colchão do que aquele montaréu de camas e colchões. E aqui a gente falou de mix, a gente falou de experiência e história, a gente falou de logística.
Eles fizeram uma ponte do produto até a logística. O exemplo brasileiro, que eu esqueci o nome, fez a mesma coisa. Esse aqui é um videozinho que eu capturei lá mesmo. Esse aqui é um totem deles lá, né? Então eu já estou mostrando aqui um videozinho que está lá disponível na própria loja. O produto chega nessa caixa. Essa caixa cabe dentro de qualquer carro. E esse aqui é um colchãozão, como qualquer outro. Aqui eles só multiplicaram a velocidade do vídeo, mas o colchão vem enrolado. E depois que você desenrola, é Zissu, isso mesmo, Paty, isso mesmo. A Zissu é a Casper brasileira. Então, por que eu falo sobre logística aqui? Porque quem de vocês consegue comprar um colchão e levar, né? Então, o colchão da Zissu, a Zissu vende online, né? Ela entrega. Mas seja uma logística própria, quantos colchões você consegue colocar, né? Nesse formatinho compactado num caminhão, né? E se você tiver com o seu carro na loja, você leva. Você coloca no banco de trás dessa caixa. Então, eles conseguiram fazer essa ponte do produto e da logística. Eu vou subir aqui, eu vou só passar aqui, antes de pegar aqui meus últimos exemplos, que são mais pontuais. Vamos lá falar aqui, vamos puxar a Elisa, tadinha, ficou lá para trás. A Jaqueline, coloquei aqui, etapa de conversar com o cliente é extremamente relevante no estudo de novos mercados de atuação. Como você avalia essa possibilidade de ouvir os clientes quando se pensa em expansão? Tem muita pesquisa, né, para a gente fazer levantamento, discovery, né, de produtos. Então, é muito talento de você saber como perguntar sem abrir exatamente, porque você não está... você precisa do produto materializado quando você está fazendo já um teste de consumo, de oferta, né? Mas quando você está testando um conceito, você vai perguntar de formas que o cara tente imaginar aquilo que você está pensando em ofertar. Você gostaria de um produto que resolvesse tal e tal problema? Quando você vai em determinado ambiente, qual é o seu principal ponto de sofrimento ali, né? Você tenta capturar dele os perrengues da jornada dele e transformar isso depois em produto e serviço, ou você pode já dar uns spoilers para ele, né? Daquilo que você está pensando em ofertar. Mas eu volto a dizer, eu não sou o especialista em pesquisa, isso eu coloco num briefing, né, para um instituto, e eles são extremamente competentes em lidar com esse tipo de cenário, tá, Jaqueline? O Faustones, amigo nosso, tá vendo aqui na pandemia empresas burlarem e comprometerem a entrega, né? Não tem desculpa, né, gente? Porque na pandemia eu vou pular tal etapa. Preguiça pode custar muito, né? E você pode perder clientes desconsiderando etapas e não importa se a sua desculpa é boa. Se você está pulando uma etapa importante, não tem desculpa. A Elisa, ela está falando aqui na atenção na parte de cadastro. Isso a gente está num trabalho agora muito grande de projetos acessíveis, né, acessibilidade. E o cadastro é um grande empecilho na acessibilidade. Então, a gente, quando está em processos que exigem essa etapa de cadastro, normalmente você está no e-commerce, tem que prestar muita atenção no dado que você pede, na forma que você pede. Eu falei do Typeform. Typeform, pesquisas online não deixam de ser um formato de formulário que é o mesmo formato usado para cadastro. E vejam depois o site da Typeform, os exemplos deles, como eles colocam isso. Se vocês já têm o seu banco, o banco digital, vocês também já devem ter passado por um processo como esse do Nubank, do C6, né? Como é tranquilo e fácil você passar pela etapa de cadastro, né? Como é até prazerosa. Então, toda a razão, a Elisa, infelizmente, ela teve que sair. Mas tem toda a razão aqui de colocar essa etapa de cadastro aqui. Então, tem uma experiência própria minha. Eu cuidava de um e-commerce há alguns anos e a gente mudou o checkout para um modelo que podia passar a etapa de cadastro. A gente tinha autenticação social. Quando a gente mudou o modelo de checkout, de um dia para o outro, eu lembro desse número até hoje, a gente subiu a nossa conversão em 18%, porque a gente mudou o checkout. A gente não mudou produto, não colocou promoção no ar, não deixou o site mais rápido, nada. A gente não fez nada, só mudou o checkout. A parte de cadastro, 18% de aumento de conversão, 18% de aumento de dinheirinhos. Atenderão dom, a Ana está falando aqui, muito treinamento, sem dúvida, né? Aí eu tô falando aqui do treinamento naquele ponto onde você tem influência e controle. Você não tem controle sobre a competência ou sobre a capacidade de absorção que o seu funcionário tem. Você pode tentar triar isso na contratação, mas você tem influência de treinar ele direitinho, você tem controle sobre o modelo de treinamento, né?
Então, isso é uma etapa que está lá na gema do ovo. Ah, maravilha, beleza. Passei. Então, eu vou passar agora só por mais algumas coisinhas aqui que eu trouxe aqui para vocês. Mas são mais 2 exemplinhos aqui só. Eu coloquei aqui por apreço. Né? São só fotinhos que eu gosto muito, que são muito diferentes do que eu estou acostumado a ver. Essa loja, que é o Birds, é minúscula. Essa loja deve ter uns 40 metros quadrados. 30 metros quadrados. E a loja de calçado, o máximo que você consegue normalmente, por maior que seja a loja, né? Porque a loja de calçado é atopetada de coisa, né? É caixa para tudo que é lugar, é banco, é vitrine, mobiliário e tudo mais, e gente, né? Então, você não consegue testar o caminhar com o sapato, você consegue testar a aparência dele. Você tem sempre aquele espelhinho baixo ali, você veste o sapato lá e se olha no espelho. Eles criaram uma mini rodinha de hamster aqui para você andar. É muito legal esse troço. Você pega, coloca o sapato naquela lojinha pequena, no fundo da loja tem essa roda. É lúdico, é gostoso, você pode até pedir para tirar uma foto para você ainda postar a foto depois. Funciona super bem, ninguém cai ali, tem a barrinha para se segurar. E você pode testar a caminhada do sapato, é um sapato super confortável, então se você não caminhar, talvez você não entenda o que é a venda deles, do conforto. E eles conseguiram resolver isso com um equipamento que é relativamente simples. Essa traquitana do lado aqui, ela é um fatiador de pão. Então, eu achei muito legal isso aqui, porque a gente está muito acostumado a comprar pão de forma já fatiado. E o pão caseiro, normalmente aqueles pães que são os mais apetitosos, eles não vêm fatiados. Eu não sou um panificador, mas eu acredito que seja porque ele seca, né? Quando você corta ele seca mais rápido. Então, você pode comprar o pão inteiro nesse mercado aqui, e você fatia ele mesmo e leva ele fatiado para casa. Pode ser o cúmulo da preguiça, né? Fala, putz, mas eu consigo fatiar um pão em casa. Mas ali você consegue deixar ele fatiadinho, igual um pão de forma, bonitinho. Ele tem um grid ali, certinho para você levar o seu pão fatiado ali. Tchau, Rafael. Tem gente aqui que tá precisando sair. Eu sei que eu me passei um pouquinho no tempo, mas esse aqui é o meu último slide. Falando aqui sobre esses cases aqui que eu tinha para trazer para vocês. E eu abro aqui para uns minutinhos. Quem quiser, além das leituras que eu fiz aqui do chat, abram os microfones, não se acanhem, vamos bater um papinho aqui, temos uns minutos ainda. A Daisy, que é a minha chefia aqui, na hora que ela falar chega, eu paro. Tá liberado, pode abrir aí o chat. Vamos lá. Ninguém? É sempre assim, né? A gente fala, tô com a língua até ardendo, gente. Muito bacana a apresentação, parabéns, Renata. Obrigado. A Elisa voltou. Elisa! Respondeu para Elisa. Elisa, você teve que sair, eu estava lendo a questão do cadastro ali, deixa eu aproveitar que você voltou. Eu estava contando para eles. Cadastro é um ponto de dor, normalmente, porque não é muito fácil resolver, sabe? Assim, tem que passar por ele, né? Só que tem formas e formas. Eu estava falando pro pessoal daquele Typeform que eu trouxe ali. Typeform é uma ferramenta de pesquisa, não de cadastro, mas pesquisas online e cadastros online são parecidos, é formulários, tem que entrar com dados em campos e apertar o botãozinho, né, para seguir. E o Typeform criou uma usabilidade muito mais gostosa. Quem usa o conceito do Typeform normalmente são os bancos digitais para fazer o onboard ali, o cadastro. Eu sei porque eu mudei de banco digital nessa semana e eu fui fazer o cadastro no C6. O C6, ele simula uma conversa de WhatsApp com você. Então ele vai botando o balãozinho, vai pedindo os dados. É gostoso, eu fiquei quase uma hora passando informação, tirando foto, documento, uma coisa arada ali, e é gostoso. Você passa ao mesmo tempo, só que é prazeroso. Então, é muito da usabilidade desse momento. E eu contei de uma experiência que eu tive com e-commerce, que foi o checkout. O momento do checkout é tenso. Você passou por tudo, escolheu, botou no carrinho, e às vezes trava no... Eu faço muita análise de usabilidade de e-commerce. E eu sou muito chato quando eu vou para essa etapa de checkout, porque tem lojas online que pecam tanto ali, que elas acabam jogando no lixo tudo aquilo que aconteceu. Valeu, Humberto. Até. A pessoa perde na última milha, literalmente, morre na praia, né? Ela construiu tudo, tem o melhor produto, a melhor promoção, a melhor página de produto, tudo lindo, fotos maravilhosas, chega no checkout e uma porcaria no cadastro.
né? A pessoa vai embora, saca a história e a pessoa vai embora. Tanto esforço, né? E perder ali no final. Então essa experiência do e-commerce que eu comentei foi um modelo de checkout que eu mudei no e-commerce que eu cuidava, e do dia para a noite a gente aumentou 18% a conversão. Eu nunca vou esquecer esse número. Muito bom. 18% de dinheiro entrando a mais, né, pro chefe. E foi um modelo era um modelo que tinha autenticação social, você não precisa trazer todos os dados, você faz o login com o Face, com o Google, com o Apple, né, e você já carrega os dados e ele passa batido. Ele entende que você é autenticado socialmente, você já é um cara que dá para acreditar e ele segue para a etapa de pagamento. Então, muitas vezes tem outros e-commerces que tem essa fase de usar, né, tua rede social, mas você pede para usar e mesmo assim ele pede para preencher mais um monte de outras coisas. Péssimo. Só pede tempo. E ainda fica com aquela impressão, fala, pô, ele só pediu minha rede para depois me incomodar. Para me seguir. É. Obrigada. Que isso. Mais alguém? Antes que comece a fazer barulhinho de grilo aqui dentro da sala, tá todo mundo saindo. Nós somos os grilos, né, Fabiano? Barulho de grilo, só fica os grilos da House Cricket aqui. Eu gostei bastante, eu gostei muito da questão do ovo frito e como a gente cai no dia a dia de tentar colocar esforço em coisa que a gente não tem influência, né? Como é comum, e é sempre bom relembrar disso e pensar onde que eu posso mudar e colocar a força ali, né? Sim, sim. Você conhece, depois eu te conto quem é a terapeuta que me ensinou. Ela trabalhou com a gente. Sério? Quero saber. Obrigado, Jaqueline. Obrigado. Então, gente, acho que finalizamos aqui. 6h07, ainda dá tempo de fazer mais uma reuniãozinha online. Não, chega por hoje.